Há verdades que dificilmente aprendemos apenas ouvindo explicações. Muitas vezes, elas se tornam muito mais claras quando as vemos refletidas na vida de alguém. E é por isso que contamos histórias, não apenas para entreter, mas porque algumas experiências revelam aspectos da vida que um simples conselho jamais conseguiria explicar. A era das opiniões. O sol ainda surgia quando Clara abriu a janela do quarto. Aos 22 anos, vivia uma fase de descobertas. Havia conquistado, poucos meses antes, o primeiro emprego como assistente administrativa em um emprego de materiais de construção da cidade. Gostava da rotina organizada, do contato respeitoso com as pessoas e da sensação de que, aos poucos, estava construindo o próprio caminho. Enquanto preparava o café, conferia mentalmente a lista de compromissos. Precisava passar na farmácia, entregar alguns documentos, encontrar uma amiga no horário do almoço e, no fim da tarde, talvez, visitar uma tia muito querida. Era um dia comum, ou pelo menos parecia ser. Clara não imaginava que, antes mesmo do pôr do sol, ouviria mais opiniões sobre sua própria vida do que conseguiria lembrar depois. Vestiu uma roupa simples, confortável e discreta. Olhou-se rapidamente no espelho e sorriu para si mesma. Pegou a bolsa e saiu de casa. Não buscava chamar a atenção de ninguém. Apenas queria viver mais um dia como tantos outros. Mas havia algo que Clara ainda não aprendera. Algumas pessoas enxergam a vida alheia como um espaço aberto para comentários, sugestões e certezas, mesmo quando ninguém lhes pediu. Vivemos em um tempo curioso. Nunca foi tão fácil opinar sobre a vida dos outros. Em poucos minutos, alguém pode dizer como você deve se sentir, se vestir, o que comer, qual profissão escolher, como educar os filhos, em quem confiar e até quais remédios deveria tomar. As opiniões circulam pelas calçadas, pelos escritórios, pelos grupos de mensagens e pelas redes sociais. Algumas ajudam, outras apenas fazem barulho. Naquela manhã, Clara caminhava tranquilamente pela calçada, sem imaginar que cada pessoa encontrada pelo caminho carregava uma recomendação pronta, uma crítica disfarçada de conselho, ou uma certeza construída apenas pela própria experiência. Ao final daquele dia, ela descobriria uma lição que muitos levam anos para compreender. Ouvir é uma virtude, mas discernir o que merece ser ouvido é uma forma de sabedoria. Se eu fosse você... Clara caminhava pela calçada em direção ao trabalho
onde encontrou uma conhecida do bairro. Depois dos cumprimentos, veio o comentário que parecia inofensivo. Nossa, Clara, você ainda usa esse tipo de bolsa? Eu escolheria uma menor, está muito mais na moda. Clara sorriu por educação. Talvez você tenha razão. Ela sorriu, despediu-se e continuou seu caminho. Pequenos comentários costumam parecer insignificantes, pelo menos no começo. Assim que chegou ao trabalho, uma colega observou seu modo de vestir. Clara, eu acho que você deveria usar roupas com cores mais fortes. Essa roupa é muito séria para alguém da sua idade. Outra colega ouviu a conversa e completou. Eu acho justamente o contrário. Elegância nunca sai de moda. Clara apenas sorriu. Em menos de um minuto, duas opiniões completamente diferentes disputavam espaço dentro da sua cabeça. No intervalo da manhã, ela preparava uma xícara de café quando o colega comentou: Ei, você fala muito baixo. Se continuar assim, ninguém vai notar o seu trabalho. Antes que respondesse, outra colega passou ao lado e disse: Não mude, Clara. Hoje em dia as pessoas falam alto demais. Ela olhou para a xícara, sorriu discretamente e pensou que agradar a todos talvez fosse uma tarefa impossível. Existem opiniões que ajudam, outras apenas revelam o gosto pessoal de quem as oferece. O problema começa quando deixamos de perguntar: isso realmente faz sentido para mim? E passamos apenas a acumular sugestões, como se cada comentário trouxesse uma nova obrigação. Naquele dia, Clara ainda acreditava que tudo aquilo era apenas gentileza. Não imaginava que nas próximas horas as opiniões deixariam de falar sobre roupas, voz ou aparência. Passariam a tocar escolhas muito mais profundas, daquelas que ninguém deveria trazer, daquelas que ninguém deveria fazer por outra pessoa. Todo mundo tem uma receita. Antes de seguir para o trabalho externo, Clara entrou em uma farmácia para comprar um medicamento que o médico havia lhe prescrito alguns dias antes. Enquanto aguardava no caixa, uma conhecida observou a embalagem em suas mãos. Você ainda toma esse remédio? Minha vizinha tomou e passou muito mal. Eu parava hoje mesmo. Clara respondeu com tranquilidade. Mas foi o médico que receitou. Mesmo assim eu não tomaria. Ela sorriu com delicadeza. Talvez porque ele não esteja tratando você. Pouco depois, durante uma pausa no escritório, Clara preparava uma xícara de café. Um colega comentou: Você ainda toma café? Café faz mal. Antes que falasse alguma coisa, uma colega sorriu.
Faz mal nada. Dizem até que faz bem para o coração. Um terceiro completou: olha, o problema é colocar açúcar. Clara olhou para a xícara por alguns segundos. Era curioso como até um simples café conseguia despertar tantas certezas. Na hora do almoço, o assunto mudou de mesa, mas não de direção. Você deveria caminhar todos os dias. Outro opinou imediatamente: caminhada é boa, mas academia dá muito mais resultado. Uma terceira pessoa discordou: o melhor exercício é aquele que você consegue manter. Clara ouviu em silêncio. Pela primeira vez naquele dia, percebeu que as pessoas raramente perguntavam antes de aconselhar. Simplesmente começavam a falar. Experiências pessoais podem inspirar. Conhecimento pode orientar. Mas existe uma diferença entre compartilhar o que funcionou para nós e acreditar que a mesma resposta servirá para todos. Cada pessoa carrega uma história, um corpo, uma realidade e desafios que nem sempre estão visíveis. Clara saiu do restaurante e caminhou lentamente pela calçada. Nenhuma daquelas conversas parecia ofensiva. Ninguém levantara a voz. Ninguém pretendia machucá-la. Ainda assim, algo começava a pesar. Talvez não fossem as palavras em si, mas a estranha sensação de que, a cada encontro, alguém parecia conhecer sua vida melhor do que ela mesma. Quando todos têm um plano para a sua vida. No início da tarde, Clara organizava alguns documentos quando um fornecedor comentou, em tom descontraído: você é inteligente demais para trabalhar aqui. Se eu fosse você, procurava uma empresa maior. Agradeceu o elogio com um sorriso. Obrigada, mas ainda estou aprendendo. O homem respondeu com convicção: não espere muito, o tempo passa depressa. Clara voltou ao trabalho. Pela primeira vez naquele dia percebeu que até seus sonhos pareciam despertar opiniões. Ao sair para resolver um serviço da empresa, encontrou um antigo conhecido. Depois de algumas palavras, veio outra sugestão. Olha, você precisa começar a investir. Se continuar só trabalhando, nunca vai crescer na vida. Ela agradeceu com tranquilidade. Estou aprendendo a organizar minhas finanças. Ele sorriu. Aprender é bom, mas ganhar dinheiro, é melhor. Clara despediu-se educadamente. Havia pessoas que transformavam qualquer conversa em uma aula sobre como viver. No fim da tarde, durante uma breve conversa com a colega, surgiu outra pergunta. E você, já pensou em casar? Clara sorriu. Acho que cada coisa tem o seu tempo. A colega respondeu sem hesitar. Se eu fosse você,
Não esperava muito. A vida passa rápido. Clara apenas ouviu. Naquele dia, até o tempo parecia ter opinião sobre ela. Existem pessoas que oferecem conselhos porque realmente desejam o nosso bem. Outras apenas compartilham aquilo que viveram. Ambas podem contribuir, mas nenhuma experiência, por mais valiosa que seja, substitui a responsabilidade que cada pessoa tem de construir o seu próprio caminho. O conselho pode iluminar a estrada, nunca caminhar por nós. Ao voltar para casa, Clara caminhava mais devagar do que pela manhã. Não estava triste. Também não estava irritada. Apenas sentia que sua mente estava mais cheia do que quando o dia começou. Enquanto atravessava a rua, fez uma pergunta silenciosa a si mesma. Em meio a tantas vozes, será que ainda consigo ouvir a minha? E continuou caminhando. A voz que não impõe. Clara chegou em casa mais silenciosa do que de costume. Colocou a bolsa sobre a mesa e sentou-se por alguns instantes sem dizer nada. A mãe percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Clara respirou fundo. Não, foi só um dia cheio de opiniões. A mãe sorriu com carinho. Então, acho que está na hora de você fazer aquela visita que vem adiando. A tia Helena? Sim, ela sempre tem o dom de fazer a gente enxergar as coisas com mais calma. A tia Helena recebeu Clara com um abraço demorado. Que alegria ver você! Durante alguns minutos, conversaram sobre assuntos simples. A pressa ficou do lado de fora da casa. Às vezes, um ambiente tranquilo já começa a responder perguntas que ainda nem foram feitas. Em determinado momento, Clara comentou: hoje parecia que todo mundo sabia exatamente como eu deveria viver. A tia respondeu. A tia sorriu. Não respondeu imediatamente. Depois perguntou com serenidade: e você? Ainda consegue ouvir sua própria voz no meio de tantas opiniões? Clara permaneceu em silêncio. Existem pessoas que nos oferecem respostas antes mesmo de conhecerem nossas perguntas. Outras fazem algo muito mais valioso. Ajuda-nos a pensar. A verdadeira sabedoria nem sempre aponta o caminho. Muitas vezes, apenas acende uma luz para que possamos enxergá-lo por nós mesmos. Ao voltar para casa, Clara percebeu que nada havia mudado ao seu redor. As pessoas continuariam dando respostas, dando opiniões. Os conselhos continuariam chegando. O que começava a mudar era outra coisa. Pela primeira vez, ela compreendeu que ouvir todos
era um gesto de educação. Decidir por si mesma era um ato de responsabilidade. O caminho continua. Na manhã seguinte, o despertador tocou no mesmo horário. O sol voltou a iluminar a janela do quarto, como fizera no dia anterior. Clara levantou-se com a mesma serenidade, preparou o café e vestiu-se para mais um dia de trabalho. Quase nada havia mudado ao seu redor, mas dentro dela algo começava a ocupar o lugar da dúvida, o discernimento. Ao sair de casa, encontrou uma vizinha que comentou com simpatia: Clara, se eu fosse você, mudava esse penteado, ficaria muito mais bonito. Como sempre fazia, ela sorriu. Obrigada, vou pensar no que você disse. Depois, continuou caminhando. Não concordou, não discordou, apenas compreendeu que nem toda opinião precisava se transformar imediatamente em uma decisão. Naquele dia, as opiniões continuariam chegando. Algumas faziam sentido, outras não. A diferença é que Clara já não carregava cada palavra como se fosse uma obrigação. Aprender a ouvir com respeito, refletir com calma e decidir com responsabilidade. Percebeu que educação não significava abrir mão da própria consciência. A vida sempre será cheia de vozes. Algumas nascerão da experiência, outras do carinho. Algumas serão fruto do conhecimento, outras apenas de costumes ou preferências pessoais. A sabedoria não está em fechar os ouvidos para todas elas. Está em aprender a reconhecer quais realmente iluminam o caminho e quais atravessam a estrada. Na manhã seguinte, Clara caminhava para o trabalho como fazia todos os dias. As ruas eram as mesmas, as pessoas também. Certamente, novas opiniões surgiriam pelo caminho, mas dessa vez ela seguia em paz. Enquanto caminhava, compreendeu: as pessoas podem me ajudar a enxergar as possibilidades, mas ninguém pode viver as consequências das minhas decisões. Naquele momento, Clara percebeu que começava de fato a construir o seu próprio caminho. Reflexão final. Todos nós encontraremos pessoas dispostas a oferecer caminhos. Muitos falarão por carinho, outros por experiência. Ouvir é uma demonstração de humildade. Refletir
é um exercício de sabedoria, mas decidir continuará sendo uma responsabilidade que ninguém poderá assumir em nosso lugar. As pessoas podem nos ajudar a enxergar possibilidades, mas serão sempre nossas as consequências das escolhas que fizermos. Por isso, construa o seu caminho com respeito por quem aconselha, mas também com a coragem de responder pelas próprias decisões. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.